Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais uma leitura bíblica e neste livro maravilhoso que é Deuteronômio. Aqui em Deuteronômio nós temos a recapitulação, a repetição das leis, todas aquelas leis que vêm desde o livro de Êxodo, Levíticos e Números, agora aqui em Deuteronômio, antes da partida de Moisés para a glória, ele faz a repetição da lei, ele faz questão de repetir para que os filhos de Israel tivesse certeza. Moisés queria ter certeza que os filhos de Israel entenderam e estavam dispostos a praticarem as leis de Deus. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos juntos com todos vocês nessa nossa grande missão de realizar a obra de Deus. Eu quero mandar um agradecimento muito especial para os amigos de São Carlos, especialmente você de São Carlos, que no último final de semana fizeram um agradecimento a Deus pela minha vida e trouxeram um bolo e comemos um bolo e foi maravilhoso. Uma plaquinha aqui também de agradecimento, eu vou deixar aqui na minha mesa para lembrar. Os membros da IDC São Carlos, parabenizo o pastor José Maria pelo seu aniversário e também pelos 33 anos de ministério, agradecendo pelo trabalho, empenho e dedicação em nos ensinar a palavra de Deus. Vai ser agora, dia 25/8, está chegando o meu aniversário. Quero agradecer também a vocês que, com muito carinho, colocaram aqui dentro da caneta Igreja Identidade de Cristo. Como eu sempre digo que eu amo caneta vermelha, né, para fazer as minhas anotações na Bíblia. Então foram várias que me trouxeram. Vocês não sabem a importância que tem para mim essas canetas vermelhas que eu ganhei de todos vocês. Quero agradecer também a senhora que mandou para mim um envelopinho, né? Foram duas senhoras. Uma mandou um envelopinho e falou: pastor, aqui se eu compro um presente para o senhor. Agradeço muito, tá? A senhora. Não vou falar o nome por questão de ética, né? Mas agradeço muito. E agradeço ainda também a outra senhora que mandou um envelopinho no papel presente e dentro estava escrito assim: pastor, eu quero que o senhor compre canetas vermelhas, né? Então, eu também vou comprar, depois eu mostro aqui as canetas vermelhas que irei comprar com a gratidão que a senhora mandou, tá bom? Meu aniversário é agora, final de semana. Aliás, começo da semana, né? 25 vai ser segunda-feira. E estou muito feliz por estarmos aqui com todos vocês. Também o meu agradecimento ao pessoal aqui de Cuiabá, que no domingo, dia 17, eles fizeram uma grande surpresa. Nós temos muitas fotos, e aí eu deixei para postar as fotos. Talvez você fale: o pastor não postou as fotos ainda na rede social dele. É que eu deixei para postar no dia 25, para não antecipar muito, né? Então, tanto o pessoal de Cuiabá e também você de São Carlos e de outras partes, eu irei postar tudo que eu recebi agora no dia 25, tá bom? Eu tenho um outro agradecimento muito especial que eu quero fazer no culto de domingo. Domingo eu irei fazer um agradecimento também muito especial por algo que aconteceu assim, fantástico, e é pela primeira vez que aconteceu, e eu quero agradecer publicamente, tá bom? Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, vamos. Capítulo número 2 do livro de Deuteronômio, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Essa Bíblia, ela tem física, se você quiser comprar, mas ela tem no aplicativo e você pode fazer a leitura conosco por essa Bíblia. Diz assim: depois disso, demos meia volta e regressemos pelo deserto, em direção
ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Aqui Moisés está falando sobre o tempo que eles ficaram vagando no deserto, porque eles desobedeceram a Deus, nós já vimos isso. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente, agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens aos filhos de Israel no território pelos seus parentes edomitas, descendentes de Esaú, que habitam no Seir. Tenha muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados quando vocês estiverem passando por lá. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao monte ao redor deles, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Então, passe pelo meio dos edomitas sem perturbá-los, disse o Senhor. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem no território dos edomitas. Não pegue nada deles, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Muito bem, prosseguindo, assim contornamos o território dos nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam no Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para a parte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló. Lembra? Os moabitas, descendentes de Ló. Não perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles essa propriedade onde eles estão vivendo aí. Então, não perturbem também os moabitas, tá? E não darei vocês nem parte alguma no território deles. Antigamente, um povo chamado Emis havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emis e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emis. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam a sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra. Aqui abre parênteses para trazer essa explicação para nós sobre essas pessoas. Então, o Senhor nos disse: mexam-se, atravesse o ribeiro de Zerete. Assim, atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades-Barneia, até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zerete. 38 anos já eles estavam ali andando. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou. Eles morreram no meio do acampamento. E vocês sabem que eles morreram porque eles não creram no Deus que estava fazendo todas aquelas promessas. Quando todos os homens da idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos edomitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles com propriedade a terra de Amon e não darei a vocês parte alguma no território deles. Aí vai continuar repetindo. Antigamente, aquela região era considerada terra dos Refaíns que haviam habitado ali, embora os amonitas chamassem de Zazumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor
os destruiu, tá? O Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse da terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, quando habitaram em Seir, pois destruíram os hereus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitavam nessa terra até hoje, ou habitam, né, nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os cafitoritas de Creta invadiram e destruíram os aveus, que habitavam em povoado na região de Gaza. Gaza, lembra Gaza? É a faixa de Gaza, né? Aqui, ó, falando aqui, ó, Gaza. Então o Senhor disse: mexa-se, atravessa o vale de Armon ou Arnon. Vejam, eu lhes entreguei os amoreus, Sion, rei de Hesbom, e lhes darei a terra deles. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, temerão de angústia e de pavor. Até hoje, Israel tem essa força, esse ímpeto. Quando Israel chega, as pessoas realmente temem, porque eles têm uma inteligência, eles têm uma capacidade fenomenal. Isso desde os tempos bíblicos. E aí continua dizendo: do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Sion de Hesbom com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar o seu território, ficaremos na estrada principal e não desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entraremos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu o coração e o tornou hostil, e a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse, Moisés contando: vejam, eu lhes entrego o rei Sion e o seu território. Agora comece a conquistar a terra e a tomar posse dela. Ou seja, agora vocês têm que lutar. Deus dá a palavra, mas a luta é nossa. Nós temos que fazer a guerra. Então, o rei Sion declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós e matamos a eles, seus filhos e todo o povo. Conquistamos todas as cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos o despojo, todos os animais e todos os objetos de valores nós conquistamos. Se percebe que esse tipo de, eu vou chamar de luta, não vou usar a expressão muito a guerra em si, porque senão o YouTube pensa que o meu vídeo é só sobre isso, falando de Israel, etc. Não. Estamos falando aqui dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E vocês percebem que desde os tempos que eles saíram do deserto, eles viveram sempre atacados por outros e sendo atacado e atacando. Eu acredito que, lamentavelmente, durante todo o tempo, até Jesus voltar, Israel vai sempre sofrer embates, vai estar sempre lutando, porque esta é sempre a guerra deles. E a guerra deles, gente, não é espiritual, tá? A guerra deles é física. A nossa guerra é espiritual. A sua guerra, a minha guerra, ela é espiritual, ela não é física. A Bíblia diz: nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Eles lá, sim, a guerra deles é uma guerra física, lá na faixa de Gaza, naqueles outros lugares. Agora, a última guerra que aconteceu, a guerra deles é física, a nossa é espiritual. Então nós temos que estar de pé contra aqueles que se opõem a nós. E aí é no mundo espiritual, desanimando, cansando você. Tem dia que você ouve o devocional, mas não entende,
Tem dia que você corre e acaba não ouvindo. Não faça isso. A sua guerra é espiritual. Nós precisamos todos os dias sentarmos aqui e acompanhar os devocionais. Moisés disse ainda no versículo 36, também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale de toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero ressaltar. Quando Deus está na frente, não existe muralha que possa te segurar. É o versículo 36, tome posse desse versículo. Diz o texto aqui, nenhuma cidade tinha muralha fortes o suficiente para nos deter. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, nos entregou nas mãos. Quando o Senhor nos entrega, Ele nos dá uma capacidade de transpormos as adversidades, de passar por cima de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar. Diz o versículo 37, evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque e as terras da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus nos havia ordenado para deixar em paz. Moisés está dizendo, onde Deus falou para não tocar, nós não tocamos. Agora, onde Deus falou para tocar, aí nós tocamos e não houve cidade que pudesse nos parar. Nós fomos como uma máquina de guerra para cima dos nossos adversários e conseguimos avançar e conseguimos chegar de fato onde Deus queria que nós chegássemos. Amanhã nós vamos falar do capítulo 3 e aí eu quero que você continue nos acompanhando, porque agora eles estão se organizando, tomando posse das regiões. Bom, falo, a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue. Cuidado para você não achar que a sua luta é contra pessoas. No mundo espiritual que nós devemos batalhar, lutar e vencer. Oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui e louvamos o Teu nome, santificamos o Senhor, louvado seja o Senhor, santo é o Senhor, que cada dia tem nos abençoado e nos dado capacidade e condições de continuarmos vitoriosamente realizando esse trabalho. Por isso, Espírito Santo, nós entregamos a todos nas Tuas mãos, pedindo que a graça do Senhor esteja conosco, nos dando força, condições de continuarmos cada dia lendo, aprendendo, ouvindo a Sua palavra. Nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós estamos nos firmando em Tua palavra para nos levantarmos e continuarmos de pé. Obrigado pela nossa comunhão, obrigado pela certeza da nossa vitória. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã nós estaremos de volta já no capítulo número 3 do livro de Deuteronômio. Vamos seguindo com fé. Que Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos. Fale com alguém sobre a importância dessa leitura que nós estamos fazendo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro em nome do Senhor Jesus.